Sejam bem-vindos para mais uma catequese. Eu sou a tia Patrícia. Eu sou a tia Alfa, lembram? Nós estamos aqui juntas mais uma vez para trazer para vocês uma mensagem de Deus, para a gente conversar um pouquinho. E vamos começar essa nossa conversa, né? Fazendo a nossa oração inicial. Então preparem a Bíblia, separem a Bíblia de vocês, não esqueçam de ficar com ela aí do ladinho. Prestem bastante atenção às leituras, que a gente vai começar agora com a nossa oração. Fiquem de pé para que a gente possa pedir a ação do Espírito Santo para essa nossa catequese. Vamos fazer oração? Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, crianças, vamos lá. A catequese anterior trouxe para vocês um pouquinho sobre a Bíblia, esse livro sagrado, né, que a gente vai, nesse momento agora, estudar a parte da Bíblia que conta a história de Jesus Cristo. Então, nós vamos para os Evangelhos. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio da Boa Nova. Esses 4 evangelistas que a gente encontra aqui na Bíblia, esses 4 que vocês estão vendo aqui no nosso painel, são as pessoas que contaram para nós cristãos as histórias da vida de Jesus Cristo. Então essa parte da Bíblia que a gente vai estudar nessas próximas catequeses, começando pela de hoje, vocês vão entender e conhecer um pouquinho da história desses 4 evangelistas e como foi que eles contaram essa história de Jesus Cristo para nós. E hoje nós vamos começar com a história de São Mateus. A gente vai contar para vocês um pouquinho sobre São Mateus. Mateus, um dos 4 evangelistas, e esse será a nossa primeira catequese. Para isso, a gente vai começar lendo uma leitura da Bíblia. Então, separem, peguem a Bíblia, que a tia vai indicar para vocês qual é o capítulo e o versículo que nós vamos ler juntos. Então, por favor, abram a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 11. Vamos ler juntos. Mateus 9, do versículo 9 até o 11. Vamos lá. Do Evangelho segundo São Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e com os pecadores? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tia Alfa, vamos contar um pouquinho então para essas crianças como que foi que São Mateus conheceu Jesus e como que aconteceu essa história tão bonita. Vamos falar um pouco, né, de São Mateus. São Mateus era chamado Levi. Ele chamava-se Levi. Ele era coletor e cobrador de impostos. Como assim? A sua habilidade, né, era com os números. Ele tinha muitas habilidades com os números porque ele era rico.
ele era temido e odiado. Por quê? Porque ele era um homem injusto. Ele cobrava impostos altos de trabalhadores bem menos favorecidos. Então ele era tido como um homem injusto e pecador. Era Levi, que logo após encontrou Jesus e veio a ser chamado de Mateus. Aconteceu que Jesus, andando pelo lago da Galileia, ele fazia boas obras, né? Boas ações. Jesus sempre foi magnífico, divino, né? Ele passou e avistou aquela casa daquele homem, aquele injusto, aquele pecador. O que ele fez? Ele entrou, né? Sentou com ele e viu aquele evangelista e viu nele uma pessoa que poderia mudar de vida. O Mateus poderia mudar de vida, né? Mateus começou a perceber aquelas atitudes boas em Jesus. Jesus falava as histórias, tinha uma vida correta, mostrou atitudes certas. Então, o que ocorreu? Mateus começou a enxergar Jesus como rei e salvador, como o Messias, como um homem que poderia mudar aquela vida de Mateus, aquela vida difícil, injusta que Mateus passava. Ele passou a pensar de outra forma. Ele viu em Jesus um rei. E aí ele começou a pensar, bom, eu acho que eu posso mudar de vida. Mateus passava a ser o discípulo de Jesus. Passou a ser, né, um dos primeiros seguidores de Jesus. Olha como ele mudou de vida. Claro, ele conheceu o Mestre, ele conheceu Jesus, então ele mudou de vida. O seu evangelho começou a ser escrito. Ele começou a ser dirigido aos judeus para mostrar que Jesus era bom o tempo todo. Alfa, mas Mateus não era pecador? Era sim, ele era um pecador, mas ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, entendi. Ele tornou-se um discípulo de Jesus. Então ele foi um dos primeiros que ouviu e seguiu Jesus? Sim, começou a seguir Jesus. Então ele era muito rico porque ele pegava o dinheiro dos pobres. Isso. Por isso que ele era o pecador. Uhum. Ah, entendi. Mas aí ele começou a escrever e uma vez lá no evangelho dele, olha o que ele escreveu. Porque ele passou a fazer obras boas. Mateus passou a ser um homem bom. Ele escreveu assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e o caruncho destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós o tesouro nos céus. Deixa eu ver se eu entendi então. Ele conheceu Jesus rico, mas aí ele compreendeu que ele não fazia o uso correto da riqueza material que ele tinha aqui nesse mundo. Isso. Quando ele conheceu Jesus, então, ele descobriu qual é o verdadeiro tesouro.
Não é isso? No céu. O verdadeiro tesouro são as riquezas do céu. Muito legal, entendi. Ele ainda escrevia assim: não podereis servir a Deus e ao dinheiro. E ele tinha muito dinheiro, né? Imagina como foi difícil para ele perceber o quanto que a riqueza do céu é mais importante. Mas eu acho que o amor de Jesus, a presença de Jesus, colocou esse entendimento para ele muito fácil, né? A gente perceber que o dinheiro é só para a gente viver nesse mundo, mas que a nossa riqueza, nosso coração tem que estar em Jesus. E nesse mundo tudo passa. Tudo passa. E o que fica realmente é Deus. Mateus, como discípulo, seguiu a Cristo. E foi uma das testemunhas da ressurreição e ascensão. Ele estava desde o começo junto com ele, né? Isso. Exatamente. Mais tarde veio assim, a gente ficou com as lições, né? De Mateus. Quais foram? Você lembra? Pelo que eu entendi que você falou, eu acho que Mateus foi muito obediente. Porque quando Jesus falou, segue-me, ele não pensou, levantou, deixou tudo para trás e foi embora atrás de Jesus. Isso eu acho que é obediência. É uma grande lição que Mateus pode ensinar pra gente, né, crianças? Que a gente seja obediente, que a gente consiga seguir a Jesus e aceitar esse chamado sem que a gente faça birra, né? Sem a gente ficar perguntando por que eu tenho que ir para a igreja, por que eu tenho que ir para a catequese, porque Jesus está chamando e a gente tem que ser obediente, tem que seguir. Sem questionamentos. Né? Eu acho que tem mais lições que a gente consegue aprender com Mateus. Ele foi tão humilde, né? Cheio de riqueza, uma pessoa que ele reconheceu que ele era pecador, ele sabia que estava tirando o dinheiro, o sustento das pessoas mais pobres e colocando para si, aumentando sua riqueza cada vez mais. E ele esqueceu que existiam pessoas que precisavam daquele dinheiro. Sim. Mas quando Jesus chamou e ele foi obediente, ele não foi soberbo, ele não ficou metido porque estava do lado de Jesus, né? Ele conseguiu compreender que ele era pecador, que ele precisava se reconhecer pecador, porque ele estava aceitando o chamado de Jesus. E quando humilde e obediente, ele reconheceu que estava errado, mas que ele poderia melhorar. E uma outra lição muito bonita que Mateus ensina para nós é ser generoso, porque ele tinha muita riqueza, mas ele ofertou essa riqueza, ele abriu mão dessa riqueza para as pessoas que ele tirou tanto, né, ao longo da vida, e com o amor de Jesus, a presença de Jesus, ele foi obediente, generoso, humilde, se entregou ao chamado de Jesus, foi viver a vida com Jesus e deixou toda a riqueza para trás. Mas você falou por quê? Porque ele achou o tesouro dele. Muito legal. Deus. Depois, Mateus, ele passou a pregar o evangelho. Ele pregou por 15 anos o evangelho em hebraico e passou a pregar na comunidade judaica, né, na Judéia. Mais tarde, ele viajaria para outras províncias romanas e espalhou os ensinamentos de Jesus para todos os povos. Até chegar aqui, né? Depois de tantos anos e a gente está aqui ouvindo a história de Mateus, lendo o Evangelho de Mateus e ficando tão feliz com a história que ele está ensinando pra gente, né? Porque muito bom. Com Jesus nós somos felizes. E ricos. Ricos de muito amor. Isso. Mateus, conhecendo isso, ele seguiu. Sem pensar, foi obediente. Legal, Tchau. E eu aprendi uma coisa também sobre São Mateus, que a gente comemora o dia dele no dia 21 de setembro. Isso. Que dia que é hoje? A gente
gente já está em setembro, né? Estamos em setembro. Olha só, a gente vai comemorar o dia de São Mateus logo. Dia 21 de setembro. 21 de setembro. E os evangelistas, eles são representados por um símbolo. Cada um tem um símbolo lindo que representa esse evangelista. Sim. Você sabe qual é o de São Mateus, Alfa? O de São Mateus é o homem, porque ele foi o primeiro evangelista a seguir Jesus. E se a gente pegar o livro de São Mateus, lá no comecinho, ele começa contando a genealogia de Jesus. Então ele retrata essa história de Jesus enquanto homem, mas um homem santo. Então o símbolo de São Mateus é um homem. Muito bonito. Depois a tia vai mandar para as catequistas para elas mandarem para vocês conhecerem esse símbolo, tá? Agora a gente pode ler outra leitura, né? Vamos lá. Peguem a Bíblia novamente, porque agora a gente vai ler a leitura que vai contar sobre esse momento em que Jesus conheceu Mateus e como aconteceu essa conversão, como foi que Mateus aceitou esse chamado de Jesus. Eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Marcos, outro evangelista que vocês também vão conhecer. No livro de Marcos, nós vamos para o capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler aqui a história que Marcos conta sobre a vocação de Levi. Levi era Mateus. Vamos lá. Evangelho segundo São Marcos. Jesus saiu de novo para perto do mar e toda a multidão foi ter com ele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crianças, agora que nós lemos esse evangelho, nós vamos fazer uma encenação para que vocês consigam compreender como foi esse momento, o que aconteceu nesse dia em que Jesus conheceu Levi, que hoje nós sabemos é Mateus. Prestem bastante atenção. Jesus está passando pela cidade e vê Mateus, o publicano, Levi. Ele para, começa a conversar com Levi. Alguém se aproxima e diz: Jesus, que absurdo! O Senhor aqui na casa desse cobrador de impostos, pecador, que ficou rico com o dinheiro dos pobres. Esse homem é sujo, ele é impuro. O Senhor não pode ficar aqui conversando com ele. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Vem, Mateus, segue-me. E Mateus o segue, humildemente, sem questionar. Ele é obediente e atende ao chamado de Jesus. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa encenação, do nosso fantoche, nosso teatrinho, com a história de
Mateus, quando Jesus o encontrou, o conheceu e o chamou. E ele, obediente, atendeu a esse chamado. Então, a compreensão que vocês devem ter sobre essa história de Mateus é que Jesus vem para nos salvar, vem para nos resgatar, nos convida a seguir a sua palavra, o seu amor, e não importa, nós somos pecadores, mas Jesus nos ama assim, tá? A gente vai fazer mais uma leitura, depois vamos para a nossa oração final e a nossa musiquinha para encerrar bem animados. Fiquem de pé, peguem a Bíblia e vamos para mais uma leitura. Leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo de 27 a 35. Vocação de Levi. Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Eles então lhe disseram: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem longas orações, mas os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhe: porventura, podeis vós obrigar a jejuar os amigos do esposo, enquanto o esposo está com ele? Virão dias em que o esposo lhe será tirado, então jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos para a atividade. A nossa proposta de atividade para vocês está relacionada com a missa. Então, amanhã vocês vão assistir a missa das crianças e vão prestar atenção, muita atenção, especialmente ao Evangelho. Então, a gente quer que vocês observem, né, e fiquem atentos quando o padre for ler o Evangelho, para vocês conseguirem destacar quem é o evangelista, qual é o Evangelho, qual é o livro que está sendo lido na missa na hora do Evangelho. Então, vocês vão identificar quem é desses 4 evangelistas que está sendo lido lá na missa. E nós vamos mandar também para as catequistas o desenho de São Mateus, para que vocês possam colorir bem bonito e devolver para a sua catequista. Vamos à oração final? Sim. Vamos finalizar. Nosso momento foi muito agradável a Deus. Graças a Deus por este dia. A gente agradece muito a participação de todos. Fiquem de pé para fazer a oração final e depois vem a nossa animação. A gente vai cantar uma musiquinha. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar? Vamos E animar? Animar.
Vamos lá, criançada, de pé. Vamos lá. Cantando. Todo mundo cantando e dançando, hein? Tchau, crianças. Fiquem com Deus.